Aí é com ele aí, ó. E aí? Pô, é minha área de trabalho, né? Então a gente desenvolve algoritmos para melhorar o diagnóstico dos pacientes, né? Auxiliar principalmente em diagnósticos difíceis, né? Porque, né, a gente tem visto alguns desses algoritmos generativos, né, saindo e passando em exames médicos, etc. Mas o que esses algoritmos estão fazendo, esses generativos? Estão aprendendo com a literatura, né? Estão aprendendo o básico. Nós estamos aprendendo que se uma pessoa tem esse sintoma, aquele sintoma, o melhor medicamento é esse. Se tem essa doença, o melhor medicamento é esse. Está além da literatura, né? Então isso aí é o básico que vai ajudar muito os médicos, né? Então a primeira coisa, esse tipo de algoritmo vai ajudar os médicos, principalmente nas regiões remotas do Brasil, por exemplo, onde você não tem especialista, tá? Você não tem um cardiologista ali para você encaminhar esse paciente. É um médico na cidade, tem muita cidade no Brasil que é assim, cidade pequena assim, que é o único médico na cidade, ele tem que tomar decisão por todo mundo. Ele vai ter esses algoritmos generativos que vão ajudar ele nessas dúvidas. Então essa é a primeira coisa. O que nós desenvolvemos no nosso algoritmo é a parte mais difícil, né? Aquelas questões de que você não sabe o diagnóstico desse paciente, que é muito difícil, tem muitos fatores ali, o algoritmo consegue aprender com dados reais de pacientes, né? Consegue aprender que os pacientes desse hospital aqui, que chegam com esses sintomas, com essa idade, com esse histórico, é porque eles têm essa doença Y. Tá? Então, estão aprendendo com a realidade complexa do mundo, né? Então, diagnóstico e prognóstico, né? Dado que um paciente tem essa doença, está internado aqui, quais características, qual é a gravidade desse paciente, qual é o risco desse paciente ir para UTI na próxima semana, ir a óbito no próximo ano, etc. Tudo isso aprendendo com dados reais de pacientes, aprendendo coisas novas, né? A diferença desses algoritmos generativos. Então, eventualmente, os médicos vão ter isso, tá? Então, o médico vai ter alguma dúvida sobre algum paciente, ele vai entrar lá no prontuário eletrônico. Eu estou desconfiado que um paciente que nem esse aqui na minha frente talvez tenha essa doença. Algoritmo, me vê aqui qual a probabilidade histórica de um paciente que nem esse ter essa doença. O algoritmo vai lá, processa esses dados, já aprendeu de novo, né? Já teve aprendizado. Ele consegue processar as informações desse paciente, seu João, na frente dele, e falar que, ó, uma pessoa com as características do seu João provavelmente tem essa doença aqui, e a melhor intervenção é essa, e o prognóstico desse paciente vai ser tanto, se vira, tá? E que é uma coisa que os médicos querem muito ter, tá? Os médicos hoje só têm informações dispersas, né? O resultado de exame aqui, sintoma ali, mas nada que unifique. Então a gente vai unificar tudo e vai orientar os profissionais a tomarem a melhor decisão. Isso vai ajudar muito, né? É demais, né? A quantidade de dificuldade diagnóstica é enorme, né? Principalmente em doenças mais raras, né? E o médico ter essa informação vai melhorar muito o diagnóstico e prognóstico dos pacientes. E é uma área que não existe, tá? 0% de uso hoje. Daqui a uns anos vai ser 100%, né? Eu cheguei falando nisso, vai ser má prática médica, o médico não usar esse algoritmo. Tá? Vai ser o médico que vai correr o risco de ser processado, né? Se ele tomar decisões assim, sem nenhum auxílio, sem nenhuma indicação. É, que só o Dr. House fazia, isso. Ele olhava assim, você tem essa doença, é isso. Mas a ideia de vocês é treinar os médicos com isso? Como que é? Qual que é a ideia no final da... Assim, estamos começando agora, né, a ver com o que os médicos querem receber desses algoritmos. Tá? Nós tivemos aí um financiamento da Microsoft e do CNPq no ano passado. Publicamos um artigo sobre isso recente. Desenvolvemos um aplicativo que roda esses algoritmos no Python, lá dentro do aplicativo, e dá o resultado para os médicos. E fizemos testes com os médicos, do tipo, qual detalhe de informação você gostaria de ter de um algoritmo de machine learning. E aí demos 3 opções. Hoje, nesse momento, os médicos estão muito interessados em detalhes do algoritmo. Tá? Mas eu acho que eventualmente o médico vai querer uma coisa mais rápida. Mas hoje os médicos estão interessados em saber proporção de erro, saber interpretar o algoritmo, por que o algoritmo está tomando essa decisão, a gente consegue explicar, tá? Essa história de caixa preta aí. Legal. É uma coisa extremamente desatualizada, principalmente na nossa área. Então a gente consegue explicar por que o algoritmo decidiu que esse paciente daqui tem um risco de óbito de não sei quanto no próximo ano. Entendi. Então falar tudo isso para o médico, eles estão muito interessados com isso, né? Então estamos fazendo essas descobertas, né? Não só a descoberta sobre o que o algoritmo aprende, mas também sobre o que o profissional de saúde quer receber para auxiliar nas decisões. E eventualmente a gente vai fazer estudos clínicos randomizados, né, que nem se fazem com vacinas, que nem se fazem com medicamentos. A gente vai sortear alguns médicos para receber os algoritmos, outros médicos para não receberem, e a gente vai analisar como é que é a evolução desses 2 grupos de pacientes, para ver se os médicos que têm esses algoritmos melhoram a conduta clínica ao ponto de salvar a vida do paciente e melhorar o prognóstico dos pacientes. Tá, então temos aí grandes desafios aí pela frente. E algum médico já veio pro lado da programação? Como que muitos. É né? mesmo? No nosso laboratório, principalmente os alunos de graduação.
Tá? Ah, tá. Todo ano a gente tem aprovamos 2 alunos de graduação de medicina da USP que vem programar, que vem desenvolver algoritmo. A nova geração é uma geração antenada aí com a inteligência artificial.